Como vimos anteriormente, o irmão da prota fez uma declaração para Dália. Nessa situação, a garota fica em silêncio por um tempinho e pergunta se estava tudo bem, já que ela não era uma pessoa tão incrível como Nadine imaginava, mas o rapaz fala que aparentemente sua explicação não foi o suficiente, e diz que ele gostava dela ao ponto de querer prometer um futuro juntos, e com isso a jovem o abraça alegando que também sentia o mesmo por ele e assim um casal é formado. Mais tarde os dois vão até nossa patroa contar as novidades. Nessa situação, Nadine comenta que em breve iria contar ao pai deles e também queria ter a aprovação de sua majestade, e ouvindo isso Aine fica imaginando que ver um romance entre sua amiga e seu irmão acontecer diante de seus olhos lhe dava sentimentos confusos, e por isso ela questiona se Nadine não achava que aquilo era rápido demais, mas o rapaz alega que a jovem não era ninguém para comentar sobre o assunto, já que Aine ficou noiva assim que chegou na capital. Então Dália pede desculpas por não ter contado para a prota com antecedência, e pergunta se ela ficou chateada, mas nossa gata disse que não era nada disso, e sim porque ela achava que Dália era muita areia para Nadine, e na verdade estava muito feliz que a moça se tornasse parte da família, e a Cabelo de Fogo dá um sorriso. E enquanto via isso, a senhorita fica imaginando que, mesmo que Rei nasça, ela iria encontrar uma forma de mudar o que iria acontecer por causa do rapaz, mas, para o desespero de Aine, o mundo começa a ficar parado diante de seus olhos e nossa patroa começa a chamar o nome dos dois. Então a prota lembra que aquela era a mesma visão que viu nas memórias de Verum. No final Aine pega no ombro de Dália fazendo a realidade voltar ao normal, e vendo a expressão da senhorita a Cabelo de Fogo pergunta se nossa patroa estava bem, e Aine inventa que sentiu uma tontura momentânea, e isso deixa Nadine preocupado. Ao mesmo tempo a prota fica imaginando que os dois estão agindo como se nada tivesse acontecido, e se questiona se apenas ela foi capaz de sentir aquilo que aconteceu. Enquanto isso, no território Virgílio, os investigadores comentam que aquele lugar era bastante sombrio e se questionam para onde todos foram, e o outro diz que era bem provável que aqueles que fingiram ser da realeza já deveriam ter fugido, e pouco tempo depois a dupla chega em um porão e ao descer lá acabam se deparando com uma grande quantidade de artefatos, e após observarem mais um pouco acabam descobrindo o que antes era o Barão Virgílio, e por isso um deles decide mandar um pombo-correio ao capitão. E enquanto lia as notícias, Kayard comenta consigo mesmo que aparentemente a família Virgílio era responsável pela morte dos oficiais rebeldes. O rapaz também fica imaginando que, como o corpo do barão foi encontrado, tinha uma grande chance de Maria e sua filha estarem escondidas em algum lugar, e se pergunta qual era o objetivo das duas. Mas para o desespero dele, Maria aparece do nada e comenta que, aparentemente, o rapaz tinha muitas perguntas sobre ela, e ao ver a mulher, Kayard fica em alerta perguntando como ela entrou lá, e Maria responde que foi pela porta. Só que Kayard argumenta que era impossível, já que tinha muitos guardas do lado de fora, e o rapaz também percebe que está sem sua arma. Então nesse momento Maria diz que mesmo ele não acreditando, ela entrou pela porta após pedir carinhosamente para os guardas deixarem ela passar. Maria também comenta que era uma pena que mesmo procurando ela por tanto tempo ainda eram incapazes de reconhecê-la mesmo estando ali na frente de todos, e nesse momento a ficha de Kayard cai, e ele pergunta se a moça era a herdeira da família Virgílio, e a mulher responde que sim e alega que agora eles poderiam conversar. E obviamente Kayard acha aquilo muito audacioso da parte dela, e pergunta se Maria estava lá para eliminar ele, assim como fez com os rebeldes, e até tenta descobrir o que a garota tinha feito com o livro da profecia que ela tinha se apropriado indevidamente. E após ficar ouvindo tudo em silêncio, Maria diz que Kayard havia se envolvido demais nesse assunto, e o rapaz fica em choque com seu corpo ficando paralisado, e nossa vilã diz que estava na hora de ele sair de cena. E já no dia seguinte Aine vai até Tego e conta para o rapaz que havia visto o mundo parar, e o ML fica preocupado com a possibilidade de ela estar tendo alguma reação pelo que aconteceu, mas Aine alega que estava perfeitamente bem, já que o mundo parou e voltou ao normal rapidamente, e ela ficava aliviada por ter confirmado que o problema era realmente a existência de Rei. Ouvindo isso, o ML pergunta o que a protagonista pretendia fazer agora, e Aine diz que o melhor seria começar a procurar o paradeiro de Maria e do livro da profecia, já que aparentemente tinha algo a mais sendo escondido. E eles tinham muito pouca informação sobre a existência de Rei e sobre o porquê do mundo parar, e o casal não tinha como conseguir encontrar uma solução sem saber a causa do problema. Ao escutar isso, Tego diz que essa era uma ótima ideia, mas eles não tinham nenhuma pista no momento, e Aine alega que era exatamente por isso que ela estava pensando em pedir a ajuda de Eiandro, já que seria mais fácil e rápido agir junto com ele, que já estava investigando o assunto por ordem do imperador, do que fazer isso por conta própria. Mas Tego fica preocupado, já que Kayard suspeitava da prota e tinha
tinha a possibilidade de o rapaz dar informações falsas ou até montar uma armadilha para Aine, e a prota diz que mesmo sendo rude Kayard não faria algo assim, já que sua lealdade com o imperador era inquestionável. E Tego pergunta se a moça era tão próxima assim dele ao ponto de afirmar algo assim, e enquanto tentava se explicar, nossa patroa fica imaginando que só disse isso porque essa era a configuração do rapaz e questiona se Tego estaria com ciúmes, e o ML diz que não desconfiava da prota, mas por Kayard ser o personagem masculino original da história, ele não se agradava que o rapaz pudesse ter algum sentimento por Aine e ela fica achando isso fofo. Então logo em seguida Aine explica que embora Kayard esteja demonstrando interesse por ela, não era da forma que Tego imaginava, então o ML não deveria entender a situação dessa forma. Além disso, a garota explica que antes de assumir esse corpo, a Aine original fez uma profecia que o ML e Kayard ficariam juntos e a reação dele foi a melhor. Logo em seguida o rapaz questiona o motivo de a jovem ter falado algo tão assustador assim, e Aine diz que talvez a garota tenha visto o futuro onde Raniel estava viva. Nossa patroa também fala que pretendia corrigir isso e dizer que foi um erro porque agora Tego era seu namorado, e após dar um beijinho nele, a prota comenta que não tinha nenhum interesse em outro homem além dele, e por isso o rapaz não deveria se preocupar tanto, e o clima fica engraçado e no final o casal decide ir até Kayard em busca de cooperação. E já no local a dupla fica imaginando que não era para estarem se sentindo assim com o coração bobo. Então pouco tempo depois os dois se encontram com Kayard, que diz estar ocupado e por isso deveriam ser breves com o assunto. Então Aine fala que eles queriam conversar sobre o assunto envolvendo Maria Virgílio, já que pareceu mais correto ajudar na investigação, e o rapaz diz que esta era uma ótima notícia, e pergunta se Aine descobriu alguma coisa. Mas nossa gata lamenta não ter nada, já que como não tinha muita informação era difícil usar o olho da verdade. A garota também pergunta se Kayard não descobriu alguma coisa após enviar os cavaleiros para a mansão Virgílio. Ao escutar, o rapaz fala que aquele era um ótimo momento, já que acabou de chegar um relatório mas não foi encontrado nada na mansão, e Aine fica sem reação com seu olho brilhando. Então acabamos descobrindo que após receber o relatório e Maria aparecer no local, ela usou alguma magia para deixar o rapaz inconsciente, e após fazer isso Maria começa a falar como se soubesse que Aine iria ver aquilo e alega que nossa gata não deveria se preocupar, já que apenas apagou uma parte da memória dele e quando acordasse Kayard não lembraria do que aconteceu. A mulher também diz que elas não poderiam deixar mais informações sobre o loop ou sobre elas serem reveladas, e questiona se não seria problemático para ela também se alguém descobrisse sobre o assunto, e Aine fica surpresa ao perceber que Maria estava falando com ela. E continuando com o que estava fazendo, a mulher diz que aquela memória só poderia ser vista por alguém que tinha o olho da verdade, e alega que estava usando o figurinha como uma forma de transmitir a mensagem para a moça, e que nossa gata deveria ir se encontrar com ela pessoalmente, e caso estivesse insegura poderia levar um cavaleiro, e até questiona Aine sobre o mundo parado e da sua localização. E de volta ao presente, Kayard pergunta o motivo de a prota ter ficado em silêncio e se a moça acabou decepcionada por não ter conseguido a informação que desejava. E percebendo o que tinha acontecido, Tego pergunta no ouvido dela se a moça viu alguma coisa, e Aine responde que sim e que contaria para ele depois, e em seguida nossa flor tenta descobrir se o que viu foi verdade, e pergunta se Kayard não tinha se encontrado com ninguém, e o rapaz responde que não, já que ficou em sua mansão o tempo todo, e devolve a pergunta para ela, e nossa patroa fica imaginando que a memória dele tinha sumido, e isso confirmava que Maria tinha se encontrado com Kayard. Mais tarde nossa patroa conta para o MLU que tinha acontecido, e Tego alerta que poderia existir alguma armadilha, já que Maria até mesmo usou magia contra Kayard, só que nossa gata diz que não tinha problema, pois graças ao olho da verdade magia não funcionava nela. Além disso, era melhor encontrar com Maria antes de ela ser capturada pelo imperador, já que ela não podia falar sobre o assunto na frente de ninguém, e obviamente o ML fala que iria com a protagonista, pois não iria deixar sua gata assumir esse risco, e ao ouvir isso Aine corre até ele e o abraça dizendo que era bom saber que tinha alguém ao seu lado, e que contar a verdade para o ML foi a melhor escolha. Então após mais alguns diálogos acontece um beijo babado. Mais tarde o casal vai até o local onde Maria Virgílio falou que estava, e chegando lá Tego pergunta se ali era mesmo o local certo, já que parecia apenas uma floresta comum, e nesse momento aparece um círculo de teleporte, e o casal vai parar em outro lugar, e nesse novo lugar os dois dão de cara com Maria, que agradece pela dupla realmente ter ido. Logo em seguida a mulher se apresenta para Tego, já que aquela era a primeira vez que eles se encontravam, e alega que sentia muito pelo que aconteceu com Raniel, e diz que seria ótimo se ambos tivessem ficado bem, e o ML fica em silêncio imaginando que essa pessoa sabia sobre o assunto. Nessa situação Maria comenta que o casal não precisava ficar tão desconfiado, e os convida para tomar
tomar um chá, mas a prota nega e diz que gostaria de perguntar algo e comenta sobre o falecimento dos líderes rebeldes e se foi obra da piranha e, obviamente, a mulher nega qualquer envolvimento alegando que aquilo era um absurdo, pois só ficou junto dos rebeldes para ajudar a prota e pergunta se no final eles não foram capazes de eliminar os rebeldes com o mínimo de esforço. E Aine até conseguiu suas memórias de volta e, com uma cara de santinha, Maria alega que era injusto ser acusada de algo assim apenas por colecionar artefatos como um hobby, já que esses objetos eram impossíveis de usar sem mana. Ao ouvir isso, Aine fica imaginando que esse era o lado da história de Maria e ela não tinha nenhum argumento para refutar aquilo. Então nossa deusa magnífica pergunta o motivo de a mulher ter chamado ela até lá e Virgílio explica que estava na hora de contar tudo e comenta que Aine também viu a cena do mundo parado totalmente cinza e nossa patroa questiona como a mulher sabia disso e nesse momento Maria diz que sempre esteve esperando que nossa gata recuperasse todas as suas memórias e estivesse pronta para encarar a verdade, e olhando para a moça diz que ali dentro estavam todos os segredos que Aine desejava saber e como ela tinha uma restrição a garota deveria confirmar por si mesma. Ao ouvir isso, nossa patroa questiona se Virgílio queria que ela olhasse as memórias do livro da profecia e mais alguns detalhes, e a mulher responde que ali estavam as memórias dela sobre a primeira linha do tempo, e ao tocar no objeto a protagonista embarca nas memórias que se iniciam com os questionamentos de Maria sobre suas descobertas. Após isso vemos Maria conversando com um homem que eu acredito ser o pai dela e o velho explica que aquele objeto tinha o registro da época do antigo imperador e que aquele item era guardado com uma poderosa magia, além de ser originalmente um segredo que deveria ser contado apenas para o primogênito da família, mas a mulher não tinha a menor intenção de se casar, mas obviamente ela não deu muita atenção para o que o homem falava, pois ficou fascinada com o misterioso artefato envolto de letras que uma pessoa comum não era capaz de ler e que registrava tudo o que aconteceu no mundo. Maria também diz que ia várias vezes até lá observar aquilo, então como um roteiro já escrito ela conheceu o imperador na sua juventude após os dois se interessarem pelo mesmo item. Naquela época o loirinho contou sua história e o motivo de estar lá e Maria comenta que não foi um primeiro encontro muito agradável, mas após os dois se encontrarem várias vezes ela foi se acostumando e os dois se tornaram um casal e agora ela percebia que era um sentimento que não conseguia entender e era como se alguém estivesse controlando seu corpo e mente, mas aqueles dias duraram pouco e ela recebeu o convite para ir até a capital com o rapaz que alegava que não poderia ficar no território Virgílio por mais tempo e sugere que o casal aproveite a oportunidade para cumprimentar o pai dele, o atual imperador, mas nessa ocasião Maria fala que era muito repentino e precisava de um tempo para pensar. Ao escutar isso, o loirinho diz que não tinha o que pensar e comenta que a capital imperial era mais repleta de coisas interessantes e até tinha uma biblioteca que apenas a família imperial podia acessar e estava cheia de livros raros, e percebendo que sua garota ficou interessada nessa última parte, o príncipe comenta que logo logo Maria seria sua esposa e já era como um membro da família imperial, então conseguir uma permissão era rápido. Além disso, lá havia algo que a mulher iria gostar. Mais tarde Maria Virgílio fica encantada com a existência do livro da profecia e pergunta se seria capaz de ver o futuro ao tocar no objeto, só que o loirinho comenta que embora sua amada também pense dessa forma, não tinha como descobrir se o que estava escrito lá era realmente o futuro, pois o idioma parecia ser de outro mundo e até hoje não houve nenhuma pessoa capaz de ler o que estava escrito. Nesse momento Maria diz que um livro assim era realmente interessante e o loirinho diz que sabia que a moça falaria aquilo. Naquela época Maria se perguntou se o livro e o objeto em sua casa tinham a mesma história e ao tocar o vidro acabou vendo a autora da obra falando sobre as configurações dos personagens principais e secundários, e enquanto as mensagens surgiam em sua mente a mulher se pergunta se o príncipe não era capaz de escutar aquilo. Então a parte da configuração dela aparece e a autora comenta que Zervil receberia um primeiro amor que desapareceria e que não tinha problema mandar Maria de F, já que ela era apenas uma personagem secundária da história, e nesse momento Virgílio vira a página do livro deixando o jovem preocupado com seu comportamento, e foi aqui que Maria descobriu que realmente o futuro estava escrito lá e tudo não passava de uma história escrita por alguém e que não era para ela, e sim para outras pessoas. E segundo Maria, desde esse dia foi como se uma fina casca que cobrisse seus olhos tivesse sido removida, e ela começou a se sentir estranha com tudo ao seu redor e seu comportamento deixou Zervil preocupado, mas ela ficou se questionando o motivo de ter achado que gostava do rapaz e olhando agora ele só parecia irritante, e como não tinha como falar sobre o assunto que tinha em mente, a mulher inventou que o ambiente da capital não lhe fez bem e por isso queria se retirar por hoje, e o rapaz prepara uma carruagem para ela. E segundo Maria, após esse
desses eventos ela checou o conteúdo do livro mais algumas vezes e só parecia ser uma história para crianças do que um livro de profecia, e nele ela recebeu um papel totalmente insignificante sem nenhuma fala e servia apenas como um inesquecível primeiro amor do imperador, e nesse momento Maria decidiu não aceitar aquilo e se casar com Zervil e mudar o futuro, mas após mais alguns questionamentos a mulher considera aquilo uma maldição e talvez até seus pensamentos sejam obra de alguém, e assim Maria Virgílio decidiu que a história seria escrita por ela, e com isso em mente a mulher deixou a história para atuar nos bastidores com a arrogante ilusão que tudo daria certo. Quer participar e ficar por dentro das novidades do canal? Assine e seja membro do canal e nos ajude a trazer mais conteúdo. E eu queria agradecer aos nossos membros por seu apoio, muito obrigado. Para os que me ajudam com o valeu demais, obrigado por seu apoio, isso ajuda muito. Sobre os capítulos, eu realmente fiquei de boca aberta com os novos acontecimentos, a história está ficando bastante interessante e emocionante, e fica cada vez mais evidente que a Maria está planejando algo escondido. A questão agora é descobrir qual é o plano dessa mulher, então comenta aí a opinião de vocês. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like, e até a próxima.